Olá, pessoal! Vamos, na parte de grandezas e unidades radiológicas, ver um pouquinho sobre as nossas grandezas operacionais. Então, dentro das grandezas operacionais, a gente vai ver o equivalente de dose ambiente, equivalente de dose pessoal e a dose individual. O equivalente de dose ambiente, a gente vai estar utilizando como representação dessa dose o H maiúsculo asterisco, numa profundidade D. Essa profundidade aqui vai ser a escolha que a gente vai fazer. O equivalente de dose ambiente ele vai ser usado para avaliar a exposição ocupacional quando as pessoas que estão num dado ambiente não podem utilizar monitores individuais, podem não estar utilizando o monitor individual. Também vai ser utilizado no controle de áreas de serviço para verificar a conformidade com os níveis de restrição de dose em monitoração diária. Por que é importante a gente pensar em termos desses níveis de restrição de dose? Porque sempre que a gente fala nessa área de radiações ionizantes, sempre que a gente tem uma fonte, a gente precisa definir quais são os níveis de radiação ambientais próximos a essa fonte. E aí a gente vai definir as nossas áreas livres, as nossas áreas restritas. Dentro das áreas restritas, as áreas controladas e as áreas supervisionadas. E cada uma vai ter um limite de dose de radiação. E aí a gente vai estar trabalhando com esse equivalente de dose ambiente para auxiliar na determinação nas monitorações de área. Essa grandeza de equivalente de dose ambiente, ela vai ser obtida pelo produto da dose absorvida em um determinado ponto, multiplicado pelo fator da qualidade da radiação que existe no estabelecimento que se está fazendo essas medidas. Isso corresponde ao que seria produzido em uma esfera de tecido equivalente de 30 centímetros de diâmetro na profundidade D. Então, a gente vai usar o equivalente de dose ambiente, usando a dose absorvida e o fator de qualidade da radiação. A dose equivalente, o equivalente de dose pessoal, que em vez do H asterisco a gente vai usar o HP, é uma grandeza para monitoração individual externa. Essa grandeza ela vai ser obtida pelo produto da dose absorvida em um ponto, na profundidade D. E aqui a gente vai falar específico do corpo humano, porque aqui é dose pessoal. E nós vamos multiplicar essa dose absorvida pelo fator de qualidade de radiação. É a mesma equação anterior. A questão é que aqui a gente vai ter um enfoque para algum órgão do corpo. Como, por exemplo, se eu quiser fazer uma medida no cristalino, esta profundidade D é de 10 milímetros. Se eu quiser fazer uma medida estimada de pele e extremidades, então eu vou usar a profundidade D de 7 milímetros. Essa monitoração, esse equivalente de dose pessoal, obrigatoriamente o meu indivíduo ocupacionalmente exposto, ele vai estar usando um dosímetro. Né? Então, esse valor ele é obtido por meio do monitor individual que o indivíduo ocupacionalmente exposto está utilizando. Em geral, ele vai utilizar onde esse dosímetro? Na lapela, na altura do tórax. E esse dosímetro ele vai dar uma medida de corpo inteiro. Então, a gente vai usar esta grandeza do equivalente de dose pessoal para estimar doses em outras regiões que não seja de corpo inteiro. O valor que a gente vai obter é uma estimativa bem conservadora da dose efetiva, e a unidade é o sievert. Na minha dose individual, o que acontece? A calibração dos monitores individuais que são utilizados para aquela determinação do equivalente de dose pessoal, elas têm que ser feitas em simuladores. Esses simuladores eles estão na recomendação da Comissão Internacional de Medidas e Unidades Radiológicas, que é o ICRU. Esse CRU, então, ele já existe há muito tempo e é ele quem dita todas essas grandezas e unidades radiológicas. Inclusive, todas as simulações e algumas medições que vão ser feitas, a gente vai ver quais são os simuladores que eles recomendam para a gente poder estar trabalhando. E a gente vai ter coeficientes de conversão tabelados, justamente para fazer a conversão em condições padronizadas do valor de Kerman no ar. Quando a gente faz essa medida de fótons, faz a medida do Kerman no ar dos fótons, a gente está fazendo uma medida de Kerman no ar, né? Quer dizer, a gente não está fazendo uma medida que está levando em conta o efeito biológico.
para isso a gente tem que usar a relação que existe entre o sievert e o Gray. Então, essa grandeza de dose individual, ela vai ser utilizada para monitoração individual externa de corpo inteiro, porque ela não vai necessitar de simuladores para calibração dos monitores individuais. Eles vão ser calibrados no ar livre. Eles são calibrados no ar. E o fator de conversão, então, que vai ser utilizado para a gente poder ter a medida em sievert é de 1,14 sievert por Gray para o Kerman no ar. Isso independente da energia. Lembrando que quando a gente faz medida de Kerman no ar, a gente está fazendo medidas com raio-x, raio gama ou quando se utilizam nêutrons. E aí a gente tem, então, a estimativa da dose efetiva. Bom, aqui eu trago um resumo das grandezas que a gente discutiu. Essas 4 primeiras aqui, então, são grandezas físicas, atividade, exposição, Kerman e dose absorvida, a dose equivalente e dose efetiva, que são grandezas de proteção, e a equivalente de dose pessoal, que é uma medida, uma grandeza operacional. Então, aqui a gente já tem, nesse resumo, as equações de como a gente vai estar definindo, então, essas grandezas, né? Quais são os parâmetros que a gente tem para a identificação dessas grandezas, o meio de interação. Então, como a gente falou em algum determinado momento, a gente viu exposição. A exposição está definida para raio-x e raio gama. Então, não existe eu falar de exposição para uma fonte alfa. Eu vou falar outra coisa que é importante, né? Que às vezes eu tenho alfa emissores, beta emissores. O que acontece é que, na maioria dos casos, as minhas fontes alfa emissoras, elas emitem junto gama. A beta emissora também vai estar emitindo junto uma radiação gama. E essa radiação gama que ela vai ser muito utilizada na área da física médica. Na medicina nuclear, a gente vai utilizar, por exemplo, o iodo 131 para iodoterapia. Nesse caso, a gente está interessado mesmo no beta para destruição dos restos de tireoides após tireoidectomia, por exemplo. Mas, de um modo geral, nos exames de medicina nuclear, a gente está interessado na radiação gama, e os exames de raio-x, como o próprio nome nos diz, é o raio-x. Então, no caso da medicina nuclear e da radiologia, faz muito sentido a gente estar falando dessas exposições. Na radioterapia, a gente tem 2 modalidades na radioterapia. Tem a teleterapia e tem a braquiterapia. A braquiterapia, eu estou botando a fonte bem próxima do meu paciente, então bem possível que eu use o beta para o tratamento radioterápico, para surgir o efeito biológico no câncer. Já o meu gama, ele vai ser utilizado na teleterapia, né? Quer dizer, na teleterapia a gente vai acabar utilizando o gama por causa da distância que vai ter entre a fonte e o meu paciente, que é uma distância que provavelmente o volume de ar que existe entre a fonte e o paciente já vai blindar radiações alfa ou radiações beta. A gente vai ter um vídeo também que a gente vai estar vendo em relação a essas fontes de emissão e como é que é o espectro dessas fontes, porque isso é de grande interesse na área da física médica. Mas, encerrando a parte de grandezas e unidades, aqui tem as referências bibliográficas que eu utilizei para estar montando essas videoaulas, que é o livro de Física das Radiações, das autoras Emiko Kuno e Elizabeth Yoshinura. E no site da Comissão Nacional de Energia Nuclear, vocês conseguem fazer o download gratuito deste livro de Princípios Básicos de Segurança e Proteção Radiológica. Então, aqui está já o endereço direto para vocês acessarem o livro, mas vocês podem também digitar lá no browser cnn.gov.br e aí vocês vão ter que procurar no site, onde tem a parte de materiais didáticos, e a gente vai ter uns 4 ou 5 livros bem interessantes que falam da história da física nuclear, que fala então de alguns fundamentos de dosimetria, algumas coisas que talvez vocês tenham interesse em ler, tá ok?